uma fase na minha vida que eu fiquei muito doente. E fiquei pesando, hoje eu peso 82 quilos, né? Eu vou perder peso, tá? Mas o irmão Jairo, o irmão Jairo. Mas eu cheguei a pesar 50 e poucos quilos. E nessa época eu trabalhava, né, em uma loja. Eu tive que ser afastada da loja porque eu não tinha mais condições de atender ninguém devido à minha situação. Física. Eu não conseguia me alimentar e eu entrei numa depressão profunda. Alguém fala que depressão é frescura, a gente não é. Depressão tem que ser cuidada. É doença. E eu orava, eu jejuava, mas se amanhecia eu queria que anoitecia, se anoitecia eu queria que amanhecia. E fiquei assim. Aí se eu fosse para a sala à noite e ninguém percebesse, eu amanhecia porque eu travava e não conseguia voltar para o quarto. E muitas vezes quando percebiam, me levavam para o hospital, aplicavam uma injeção forte em mim e ali eu apagava. Então, assim, isso foi quase um ano essa vida. O médico me afastou e disse assim, olha, eu não sei quando ela vai ficar boa, quando ela volta, se é que ela volta, né? Então, assim, a minha situação estava muito séria. E um certo dia eu, já cansada de tanto sofrer, né? Naquela situação, muito magra, muito doente, não conseguia mais se alimentar, não tinha mais sonho para viver. 3 filhas pequenas ainda. E eu lembro que eu comecei a passar mal e eu deitei para que eu não desse trabalho para ninguém. Sim. E eu sempre tive uma Bíblia perto de mim, na cabeceira da cama. E a Bíblia estava ali. E de repente eu comecei a ouvir Satanás falando para mim. Isso é muito sério, é muito forte. Deus é testemunho do que eu estou falando. Ele começou a dizer para mim assim, olha, você percebeu que você é crente só para sofrer? Que desde quando você é crente, você sofre. Você percebeu que Deus falou, fez tantas promessas e até agora não está se cumprindo nada? Eu comecei a ouvir ele, aquela voz. Ele não veio em imagem, mas aquela voz veio. E eu comecei a pensar, porque o Satanás ele se aproveita das fraquezas. Ele é astuto. E aí eu comecei a pensar, falei, sabe que está certo? Tanta promessa, não se cumpriu nada até agora. Sim. Eu chego na igreja, as pessoas estão com muita dó de mim porque eu estou muito doente. E comecei a ouvir aquelas palavras dele e falei, tá certo, realmente, Deus fez tanta promessa e eu estou aqui cada dia pior. E pelo jeito estou vendo que eu não vou nem resistir mais. E quando deu em torno de uma meia-noite, uma voz falou para mim, muito calma, muito meiga, disse assim para mim, levanta, vai orar. E aí mesmo nas minhas fraquezas eu orava. E eu fui para a sala, com medo de não conseguir voltar para o quarto, porque eu travava, né? Por causa das crises que dava. E eu então lembro que eu sentei em cima das pernas, porque eu estava muito fraca, então eu não tinha muita força. Fiquei sentada em cima das minhas pernas, perto do sofá e orando. E lembro que o diabo disse para mim assim, Deus esqueceu de você. Deus nem lembra que você existe enquanto você está aqui, ó, tentando ser fiel. E aquilo ali foi como uma punhalada em mim, né? Sujo ele. E aí quando foi em torno de uma meia-noite, na minha sala era pintada de verde, azul, então assim as paredes meio coloridas. E eu lembro que eu comecei a olhar para a parede, comecei a ver as paredes, não vi mais as paredes pintadinhas. Eu vi as paredes brilhando como se fosse aquelas danças de antigamente, que a gente ia nas discotecas, tinha umas luzinhas. Dançandês. Começou aquelas luzinhas, né? Piscando, piscando. E aí eu pensei assim, agora eu tô ruim. Porque além de doente, eu tô fraca da cabeça. Porque essas luzes não existem aqui no quarto. Aqui na sala não tem isso. Aí todo lado que eu virava para olhar, tava cheio de luz piscando. Aí eu pensei, meu Deus, agora é o fim, porque agora a minha mente está vendo coisas que não existem. Só que quando eu falei isso, assim, estava olhando e preocupada, e eu estava ainda na mesma posição que eu tinha me ajoelhado. Eu vi como abriu assim, como se fosse um telão, aquele telhado da sala, não vi mais, e eu comecei a ouvir um coral. E aquele coral, a voz do coral parecia que dava para pegar, era uma voz que nunca existiu na Terra. E eu lembro que
aquele coral começou a cantar assim, ó. Filha, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi tuas lágrimas, filha, e ouvi teu gemido. Aí naquela hora, eu comecei a ouvir o coral e eu queria entrar dentro daquela voz, que aquela voz estava muito linda, era muito forte. Era com a senhora? Era comigo, E aí aquele começou a cantar aquele louvor, e eu já conhecia esse louvor, porque esse louvor é do Juno, é Lutas e Vitória. Aí eu lembro de uma parte que ele cantou assim, ó. Lembra que com o amor do mundo eu te tirei. Antes que você me amasse, primeiro te amei. Nem um segundo sequer eu jamais te deixei. Entre os muito que eu chamei, a você escolhi. Aquele hino foi falando assim comigo de uma maneira, e eu fui prestando atenção naquilo e fui sentindo assim algo diferente. Aí eu lembro que chegou a parte do coro desse louvor. Aí no coro dizia assim: filha, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saiba que quando chorou, eu contigo chorei. Filha, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Ai, que lindo. Que Naquela lindo. hora que cantou, quando eu vi, eu estava em pé e eu gritava. Era 2h da manhã e eu gritava. Eu dizia: Satanás, mentiroso. Deus não me esqueceu. Deus não me abandonou. Deus não me deixou, Satanás. Eu estou viva, Jesus vai me curar. Ele diz que hoje a vitória chegou para mim. Sim. Eu não consegui dormir. Eu não dormi mais. E eu comecei, eu em pé, e eu gritava, e eu falava com Jesus, e eu chorava, e eu chorava. Aí, quando o dia amanheceu, eu tomei um banho, coloquei o uniforme da loja, falei para minhas filhas: eu estou indo trabalhar. Ela disse: mãe, eu falei: estou indo trabalhar, porque Jesus mandou um coral cantar para mim essa noite. E aí cheguei na loja, a Sirlei falou assim: está até lá, até hoje existe essa loja. Hoje é a loja Luxton, ali em Alta Floresta. A Sirlei falou para mim assim: uai, o que aconteceu que você veio? Eu falei: eu vim porque Deus enviou um coral, e o coral cantou para mim, e disse que hoje chegou a minha vitória. A partir daquele dia, nunca mais precisei tomar o remédio para depressão, nunca precisei mais tomar a injeção forte, nunca mais tive crise, nunca mais. Estou aqui para a glória de Deus, porque Deus é fiel. Amém. Então, assim, são momentos que a gente passa que o Senhor prova que Ele está conosco. Sim. Então, o que eu digo? O escolhido, ele não tem escolha de desistir. Por mais que está doendo, mas o nosso objetivo é à frente. Não dá para desistir, porque depois que você prova desse amor, você fica impactado por ele. Entendeu? Nada mais tira. É transformador, né, irmã? É transformador, Sim. É transformador. E eu lembro um dia eu estava na frente de casa, estava eu e meu esposo, passou um senhor, e eu sou muito de convidar para ir para a igreja, falar de Jesus. E aquele senhor parou um pouquinho, eu falei: ô moço, vamos no culto? Tem culto hoje? Aí ele falou para mim: não, dona, eu não vou não. Eu falei: por quê, meu senhor? Ele falou: porque eu já fui crente, estou afastado, perdi esposa, perdi filho, perdi casa, perdi tudo. Desgostei da vida, não quero mais nada. Eu falei: ô meu filho, faça isso não. Eu falei para ele: eu posso perder meu esposo, perder carro, perder casa, perder filho, posso perder tudo. A única coisa que eu não posso perder é a presença de Deus na minha vida. O amor de Deus. O amor de Deus. Isso aí eu não posso perder. As outras coisas eu posso perder tudo. Mas essa presença de Deus eu não posso perder. E aí eu vi que aquele homem ficou impactado. Então, assim, precisa entender que essa presença é que nos faz caminhar. Né? Davi, quando ele vai confessar a Deus no Salmo 51, aquele salmo é a confissão de Davi por ter cometido aquele pecado. Então ele começa a orar e fala para o Senhor: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. 51:11. Não retira. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então, qual era o medo de Davi? É perder o Espírito Santo. Perder a alegria da salvação. Por quê? O que é a alegria da salvação? Você pode não ter nada, mas você é alegre porque você é salvo. Sim.
Não falta mais nada. Você pode estar passando momentos de dificuldade, com enfermidade, sei lá, seja financeiro, não importa. Você é alegre, por quê? Porque você é salvo. É a alegria da salvação. Sim. Isso não sai. Às vezes, o celeiro está vazio, mas você está cantando, está feliz da vida. Por quê? Porque você tem a alegria da salvação. Que nada, nada, nada vai substituir essa alegria. E quando eu falo que o escolhido não tem escolha, eu gosto do livro de Josué. Quando Josué, Deus recolhe o grande líder, Moisés, e vai chamar Josué para dar sequência na obra, né? E agora imagina substituir um líder que foi um dos maiores líderes, com exceção de Jesus, né? Quem conduziu o povo, tirou esse povo do Egito. Deus usou para abrir o Mar Vermelho. Deus mandou cordonize, foram maná, foram tantos milagres. Agora Deus chama Josué e diz: você vai dar continuidade à obra. Por quê? O meu servo Moisés é morto. O que eu entendo aqui? Eu entendo que o tempo de Moisés havia acabado. Então Deus está dizendo: é um novo tempo na sua vida, você vai dar continuidade a esta obra. Aí entra a preocupação dele. Claro, né? Como não se preocupar? Mas o Senhor começa a animar ele e diz para ele assim: olha, versículo 3. Todo lugar que você pisar a planta do pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus está dizendo: não se preocupa, tudo que, aonde você pisar a planta do pé, eu vou entregar para você. E aí, parece que ele quer se desanimar, e Deus diz para ele no versículo 6, esforça e tem bom ânimo. Sim. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Porque é fácil? Não, tem hora que se você não esforçar, você não vai. Se você não esforçar, você não vai ao culto, você não vai a um momento de oração, você não vai para uma consagração, você não tira um tempo para leitura. Tem que ter esforço. Tem hora que você arranca a força da onde você não tem para fazer isso. Quando a gente decide ir, parece que acontece tanta coisa, né, irmã? Acontece tanta coisa para que você não vai. Mas você precisa se esforçar. Sim. Aí ele diz assim no 7, tão somente esforça e tem bom ânimo. Sim. Então, assim, ele está mostrando para nós que tudo precisa se esforçar. Para servir a Deus tem que ter esforço. E esse testemunho aqui serve para nós também, para nós abrirmos nossos olhos. Quando o Senhor, Ele fala algo sobre a nossa vida, ou quando Ele declara uma cura, uma restauração na nossa vida, nós não podemos duvidar, tá bom? É que nem quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Aí já vem aquela dúvida, será que realmente eu fui batizado com o Espírito Santo? Ou quando Deus declara uma cura, será que realmente eu fui curado? Sobe essa dúvida, porque o inimigo ele planta em nossa mente essa dúvida. Só que aqui eu venho para te dizer que seja muito vigilante quanto a isso. Porque é que nem quando Pedro ele foi preso, e ali as irmãs se levantaram em oração para buscar e interceder para que Deus viesse tirar ele daquela prisão. O texto diz que então entra um anjo, tira Pedro daquela prisão, e quando Pedro chega até a casa daquelas mulheres, da casa de Maria, e elas estão orando, uma jovem vai lá abrir o portão, pergunta: quem é? Fala: sou eu, Pedro. E ela volta, não acredita que é Pedro, até que eles abrem o portão e vê que realmente era Pedro. E na nossa vida às vezes é assim, a gente duvida, a gente ora por algo e quando esse algo acontece a gente duvida. O inimigo ele coloca no nosso coração, planta no nosso coração, na nossa mente, desce para o nosso coração e a gente começa a acreditar que aquilo realmente não é verdade. Que Deus realmente... que Deus não foi verdade, a coisa da nossa cabeça, ou que Deus falou não aconteceu. Então, irmãos, tome muito cuidado com isso. Aquilo que Deus fala, está falado. A palavra do Senhor mesmo diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Ele falou, Ele cumpre. E se Ele declarou algo sobre a sua vida, não duvide. Creia, confia, acredita que Ele está contigo e está cuidando de você. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse testemunho, assista lá completo esse testemunho Restart Cast com a missionária Ângela, tá bom? Que
Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique na paz e até o próximo vídeo.